Senhor, meus irmãos. Sou o pastor Douglas Batista, líder do Conselho de Educação e Cultura da CGDB, comentarista de lições bíblicas CPAD e presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Estamos aqui no estúdio Kairos, apresentando subsídios para as lições deste terceiro trimestre da classe de adultos, que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. E a lição de número 2, que vai tratar sobre o livro de Ruth. Essa lição, ela tem como textuário Ruth capítulo 1, versículo 1, que diz: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A lição está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico trata da organização do livro de Ruth, o segundo tópico do contexto histórico deste livro, e o terceiro tópico trata do propósito e mensagem do livro de Ruth. Nós já vimos na lição de número 1 que o livro de Ruth e o livro de Esther são os únicos livros que levam o nome de mulheres e que fazem parte do cânon sagrado do Antigo Testamento. E o livro de Ruth, ele está inserido, então, dentro desta realidade. A organização deste livro, ela atende os requisitos da divisão hebraica da Antiga Aliança. Então, os hebreus dividiam os seus livros em 3 grandes grupos. Nós temos, por exemplo, a parte da Torá, que compreende o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E aí, a segunda parte, chamada de Nevim, que são os livros dos profetas, e a terceira parte, que era chamada de Ketuvim, ou de agiógrafos, que eram denominados de os escritos. E então, o livro de Ruth está dentro dessa terceira parte, denominada os escritos. Na nossa Bíblia cristã, que é o segundo subponto aqui desta lição, a divisão é um pouco diferente. Enquanto os judeus dividiam o Antigo Testamento, então, em Torá, profetas e escritos, a nossa divisão é Pentateuco, que compreende os mesmos livros da Torá, os 5 livros de Moisés, e aí nós temos os livros históricos, temos os profetas maiores e temos os profetas menores e também os livros poéticos, de modo que o livro de Ruth está, então, enquadrado na divisão de livros históricos, por conta da sua narrativa historiográfica e também das algumas particularidades do livro de Ruth. Esta é, então, a organização do livro dentro do cânon, que é reconhecido como autêntico, inspirado divinamente, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. No terceiro subponto, o comentarista destaca a autoria e a data do livro de Ruth. Ora, o Talmud, um outro documento importante entre os judeus, sempre considerou que o autor do livro de Ruth foi Samuel. Samuel, que fora filho de Ana e de Eucana e que desempenhara em Israel as funções de sacerdote, também de juiz e de profeta. E algumas características internas do livro de Ruth avaliam e sinalizam que Samuel é o seu autor. Quanto à data, já é preciso fazer uma estimativa, porque o livro de Ruth traz, historicamente, o nascimento de Obed, que é o filho de Boaz com Ruth, que vai ser o pai de Jessé,
que por sua vez será o pai de Davi. Então, Obed é, por assim dizer, o bisavô de Davi. Ora, então nós temos aí praticamente 3 gerações: Obed, Jessé e Davi. Se nós considerarmos as gerações de 40 anos, nós teremos aí aproximadamente 120 anos, então, desde o nascimento de Obed até o nascimento de Davi. O que nós sabemos, por exemplo, é que Davi assumiu o reinado em Israel no ano 1010 antes de Cristo. Então, nós podemos situar a escrita do livro de Ruth aproximadamente no século X antes de Cristo. E esta é uma evidência interna que o próprio livro nos fornece. Mas, claro, esta é uma data estimada. Então, esse ponto de número 1 da lição tem este propósito de colocar o livro de Ruth dentro da sua formatação da Bíblia hebraica, que é na parte dos escritos, dentro da sua formatação da Bíblia cristã, que está dentro do bloco dos livros históricos, a autoria do livro, que segundo o Talmud é de Samuel, e também a data aproximada por volta do século X a.C. Desse modo, a sinopse do tópico 1 diz o seguinte: Ruth está caracterizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. A segunda parte, ou o segundo ponto da lição, trabalha com um contexto histórico, no tempo dos juízes. É o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Ruth, nos dá essa informação que no tempo dos juízes, Elimeleque, que era natural da tribo de Judá e que residia em Belém, portanto um belemita, por causa da fome que ascendeu sobre a nação, ele decidiu peregrinar em Moabe com sua esposa Noemi e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E esse período de fome também é preciso fazer estimativa, porque a fome foi comum nesse período dos juízes. O período de juízes compreende 3 séculos, aproximadamente 325 anos, em que a nação de Israel não tinha um líder, não tinha um rei, e cada um fazia o que bem entendia, cada um fazia conforme a sua própria compreensão da vida. E nesse período dos juízes, por várias vezes, a nação de Israel se afastou da presença de Deus, se afastou do cumprimento da lei, e então Deus enviou constantes sobre eles juízos. Então, a nação de Israel vivia um verdadeiro altos e baixos na vida espiritual. Eles cometiam pecados, Deus se levantava em juízo, eles eram escravizados por alguma nação inimiga, e aí Deus levantava um juiz, que na verdade era um libertador, levava o povo ao arrependimento, à reconciliação com Deus, Deus por sua misericórdia alcançava o perdão e os livrava da opressão. E, na sequência, a cena se repetia. A nação tornava a se distanciar de Deus, tornava o juízo divino, tornava a ser escravizados, tornava a levantar um libertador, tornava o arrependimento e libertação, e assim o ciclo era vicioso. Então a fome e a miséria, nesses 3 séculos e um pouco de anos, era constante, de modo que é bem difícil precisar a data exata em que os fatos aconteceram. Como já disse anteriormente, a data aproximada é por volta do século X a.C., bem próximo, então, ao início da monarquia, bem próximo ao término desse período dos juízes. E a monarquia tem início no ano 1050 a.C., quando Saul é empossado como o primeiro rei em Israel. Ele vai reinar 40 anos e em 1010 vai assumir o reinado o rei Davi e em 960 aproximadamente vai assumir
o reinado do rei Salomão, é o período do Reino Unido. Então, é nesse tempo de Juízes que o livro de Ruth é escrito e as circunstâncias culturais, históricas e espirituais são bem desanimadoras, que é o que trata aqui o segundo e o terceiro ponto desta lição. O secularismo, subponto na verdade, o hedonismo, a idolatria e a opressão, clamor e livramento, que se tornava um ciclo vicioso. Ora, Deus havia proibido a nação de, ao tomar posse da terra prometida, se aparentar com povos estranhos, estavam proibidos de imitar o culto pagão, estavam proibidos da prática da idolatria, proibidos da prática da imoralidade sexual, porém, ao terminar, então, a liderança de Josué, o sucessor de Moisés, os líderes que sucederam Josué, que pertenceram à geração de Josué, também faleceram e a nação ficou sem um referencial. Havia ausência de uma liderança e, como já dito, cada um fazia o que queria, o que bem entendia, e o povo começou a praticar a idolatria, a adorar a Baal, que era o deus da chuva, a Astarote, que era deus da sexualidade e também da guerra, e havia então em Israel orgia, havia casamento com mulheres estranhas, o que era proibido pela lei de Moisés, e tantos pecados de criminalidade, também pecados de suborno, de violência, de injustiça social. Os profetas e os sacerdotes também eram subornados, havia usura. Então a nação de Israel estava em um verdadeiro caos espiritual e então quando a opressão era tão forte, tão grande, ao ponto da nação não suportar a violência dos seus adversários, eles iam para o clamor, para o arrependimento, para a confissão, e Deus levantava um libertador. O número dos libertadores, dos juízes, é um pouco controverso, porque depende da interpretação que se faz dessas lideranças. Os números ficam entre 12 e 13, alguns chegam a encontrar 15 juízes, mas fica nessa faixa, de 12 a 13, os juízes que foram levantados nesse período. Então, a nação está envolta nessa situação de opressão, de também escravidão, de pecado, e o ciclo vicioso aqui já comentado. E o terceiro ponto vai tratar do propósito da mensagem do livro de Ruth. O subponto 1 vai falar sobre o cetro de Judá. Os irmãos devem lembrar aos alunos que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, lá na dispensação da inocência, Deus fez uma promessa à mulher de que da descendência dela haveria de nascer alguém que pisaria a cabeça da serpente. E esta promessa, ela passa a ser, então, alvo de impedimento de forças malignas. Nós vemos, por exemplo, na narrativa bíblica, que quando Deus vai chamar Abraão, lá de Ur dos Caldeus, que é a chamada dispensação patriarcal, que vai durar desde a chamada de Abraão até a ida do povo para o Egito, ou a saída do povo do Egito, que as mulheres dos patriarcas, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril, eram mulheres que faziam parte daquela promessa lá do Éden, mas que não podiam conceber seus filhos. E Deus precisou intervir de modo miraculoso. O outro detalhe a ser destacado é de que a promessa feita a Abraão foi ratificada com Isaac e ratificada com Jacó. Quando Moisés, lá no Monte Horebe, ele tem o encontro daquela teofania da sarça ardente, a voz de Deus clama dizendo a ele: eu sou Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Porém, vejam que a promessa está sendo ratificada
dentro de uma hereditariedade. Abraão que gera Isaac, Isaac gera Jacó. E Jacó vai gerar 12 filhos, e o seu primogênito é Rúben. Então essa promessa deveria ter cumprimento em Rúben, e ele é o primogênito. Mas quando lemos lá o livro de Gênesis, capítulo 49, quando Jacó está no Egito, já avançado em idade, ele chama os filhos para abençoar no leito de morte, e ele não ratifica essa promessa com Rúben. Ele diz a Rúben, olha, você é a minha força, você é o meu primogênito, mas a bênção, a herança, a promessa não repousa sobre ti. Por quê? Porque Rúben tinha se deitado com uma das concubinas do pai. Ele disse, você maculou o leito do seu pai, você cometeu imoralidade sexual. Rúben desrespeitou a autoridade do pai, desrespeitou a concubina do pai e se deixou levar pelos desejos carnais. Então ele foi retirado dessa ordem hereditária da promessa. Os que vinham na sequência eram Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná, a única filha de Jacó. E Diná tinha sido desflorada pelo rei ou pelo príncipe de Siquém, e o príncipe se apaixonou por ela, desejou casar. E os irmãos de Diná, Simeão e Levi, disseram que concordariam com o casamento desde que o príncipe de Siquém e todos os homens de Siquém fizessem a circuncisão. Ora, eles concordaram com isso. E a circuncisão, é preciso lembrar de seus alunos, naquela época ela era feita na dura sorte. Não havia anestesia que pudesse controlar a dor e nem havia também antibióticos para controlar a infecção. O prepúcio, né, aquela carne, aquela pele que cobre a glande do sexo, do órgão sexual masculino, ela é retirada com uma pedra, com um cutelo feito de pedra. E a dor era muito forte. E diz a Bíblia que no terceiro dia após a retirada do prepúcio, então os homens estavam propensos à infecção e tinham febre alta e dores intensas. E nesse terceiro dia, pela madrugada, furtivamente, Simeão e Levi adentraram as casas dos homens em Siquém e mataram a todos ao fio da espada, né, de modo traiçoeiro. E o pai disse a eles, então, no leito de morte, olha, vocês não podem ser herdeiros da promessa, porque a espada de vocês é violenta e vocês são homens sanguinários. E aí o próximo filho, o quarto filho, é Judá. Aí o pai diz a ele, olha, Judá, você vai ser aquele que regerá os seus irmãos. E o pai diz, o cetro não se apartará de Judá. Judá é um leãozinho. Daí nós temos a expressão, né, o leão da tribo de Judá, que é o rei. E é a partir então daí que Judá será a tribo de onde vai descender o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, o Cristo de Deus. E o livro de Ruth, então, é escrito com esse propósito também de mostrar que o cetro vai para Judá. Porque, veja só, é da tribo de Judá que pertence Elimeleque. É da tribo de Judá que pertence Boaz. Ruth casa com Boaz, da tribo de Judá. O menino que nasce do casamento entre Boaz e Ruth é Obed, da tribo de Judá. Obed vai gerar Jessé, da tribo de Judá. Jessé vai gerar Davi, da tribo de Judá. E o menino, o Messias, Jesus Cristo, vai nascer da tribo de Judá. Este é um dos propósitos do livro. O outro propósito é mostrar amor e redenção. Veja que o que aparece no texto de Ruth é algo quase que incompreensível aos nossos olhos meramente humanos. Porque como que uma mulher moabita vai fazer parte da descendência do Messias? Olha, os moabitas, como nós estudamos na primeira lição, eles eram uma nação resultante de uma relação incestuosa da filha mais velha de Ló. Então, ela manteve relação sexual com o pai, embebedou o pai, se deitou com ele e teve um filho Moabe, de onde surgiu a nação moabita. E os moabitas eram um povo
depravado, idólatra, imoral. Mas aqui Deus demonstra o seu amor, demonstra a sua soberania, fazendo que uma mulher descendente, né, de uma história, de uma relação incestuosa, ela faz parte agora de um projeto divino para ser a mãe do bisavô de Davi. E aqui demonstra, então, que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus vai estender o plano de redenção para todas as nações. Aqui nós temos um vislumbre da expiação ilimitada. Cristo morre por todos. Ele morre pelos judeus, ele morre pelos gregos, ele morre pelos romanos, ou seja, judeus e gentios fazem parte do plano da redenção. E o último ponto a ser destacado é sobre fidelidade e altruísmo. Nesta narrativa do livro de Ruth, nós temos então o sentimento desta mulher moabita em relação à sua nora, aliás, à sua sogra. As duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa, casaram com os filhos de Noemi. Os dois filhos morreram e as duas ficaram viúvas. E elas prometeram a Noemi que a acompanhariam, que estariam com ela, que juntas venceriam essa adversidade que era das três, porque todas as três estavam viúvas. Mas ao chegar lá na fronteira, na divisa entre Moabe e a terra de Noemi, a órfã retrocedeu, ela não manteve a sua fidelidade. Porém, Ruth manteve a sua fidelidade com a clássica expressão onde ela diz para Noemi: onde tu fores, irei eu. Onde tu deitares, deitarei eu. Onde tu dormires, dormirei eu. E o teu Deus será o meu Deus. Então, uma demonstração de fidelidade da nora para com a sogra, o que é uma certa relação, uma certa tipologia da fidelidade de Deus para com o ser humano. E na sequência, temos também, então, a questão não apenas de fidelidade, mas de altruísmo, porque uma nação, nessa época, que vive esse caos, o povo era muito egoísta, egocêntrico, cada um correndo e buscando os seus próprios interesses para a sua autossobrevivência. Mas Noemi está preocupada com a vida da sua nora e nora está preocupada com a vida da sua sogra, de modo que a Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz para sustentar tanto a si mesma, também para sustento da sua própria sogra. E o casamento dela com Boaz traz segurança não apenas para a própria Ruth, mas também para Noemi, porque a partir do casamento, Noemi passa a ser sustentada pelo Boaz. Então, nós temos aqui lições importantes nesse livro de Ruth e das lições desta lição de número 2, que o propósito é ratificar o cetro que está na mão da tribo de Judá, onde vai descender o Messias, amor e redenção, e também fidelidade e altruísmo. Esses são, então, os subsídios para esta lição, e espero que os irmãos possam aproveitar a oportunidade, esclarecer esses pontos aos seus alunos e, assim, ministrar de maneira que todos possam entender que Deus está no controle do curso da história e que Ele é soberano. E até na próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.